Espadas. Você sabe, aquela arma que faz pou-pou, plim-plim e qualquer tipo de barulho metal que você pode imaginar. E que de certa forma também tem em todo jogo que você pode imaginar. De todo jeito ou forma você pode encontrar uma espada dentro de um jogo. Desde utensílios presos em paredes, pinturas e qualquer coisa que você pode imaginar, até que você pode realmente usar. Eu sinto que existem duas coisas hoje em dia que basicamente todo videogame tem e eles não deixam de utilizar muito disso. Espadas, utensílios rápidos, lindos e que tem literalmente dezenas de centenas de milhões de variações diferentes de uma espada em específica, onde uma é mais maluca que a outra, e violência. Mas por que exatamente espadas? Sério, tipo, para pra pensar nisso. Tem dezenas de outros tipos de armas letais que são às vezes muito mais interessantes e muito mais criativas do que um pedaço de metal com um cabo embaixo. E às vezes essas armas não têm tanto protagonismo quanto a espada. A gente tem arcos, lanças, martelos, machados, massas. Mas por que espadas têm tanto protagonismo nesse mundo dos jogos? E o que faz um cabo com uma lâmina pontuda e afiada tão especial ao ponto dele se tornar a arma mais famosa e mais usada dos videogames? É isso que a gente vai tentar descobrir. Mas pausa aí. Antes desse vídeo começar, eu queria fazer um anúncio pra vocês que é mais do que um anúncio normal pra mim, porque toca num assunto que eu realmente me importo bastante: saúde. Se você é um homem e tá vendo esse vídeo aqui agora, existe uma grande possibilidade de você não se tratar direito quando o assunto é saúde. Segundo dados, cerca de 90% dos homens só procuram ajuda médica quando apresentam sintomas de alguma coisa que tá acontecendo fora do normal com o corpo deles. E a gente entende, às vezes você só não quer ter que passar pela burocracia de ter que se tratar com um médico, mas é aí que a Manual entra em cena pra te oferecer uma ajuda quanto a isso. A Manual é uma opção muito descomplicada pra você que quer ir atrás de tratamento contra a calvície, mas não só pra calvície, quanto pra qualquer tipo de cuidado pessoal. Uma coisa que, por experiência própria, eu posso dizer: quando você começa a se cuidar e se tratar direito, tudo na sua vida começa a ficar mais fácil, eu te garanto isso. E a Manual é a opção perfeita pra isso, porque eles te oferecem tratamentos personalizados pra tanto casos iniciais de calvície, quanto pra casos mais avançados de tudo isso. Sem precisar que você faça uma consulta médica ou qualquer coisa do tipo antes, que você pode fazer completamente online, chegando na porta da sua casa com frete grátis e embalagem discreta. E com a Manual chegando no Brasil em 2019, já tratando mais de 100 mil homens com esse problema que afeta diretamente a sua autoestima, eu posso te dizer que funciona assim. É estimado que com 4 meses de uso você comece a ver as mudanças visíveis com o seu tratamento. É claro que isso varia de caso a caso, mas é justamente por isso que o tratamento é completamente personalizado para cada caso de pessoa que tá acontecendo. A Manual ainda te oferece atendimento personalizado durante o seu tratamento e completamente de graça. Eles estão aqui justamente para mostrar que não deveria ser difícil você tratar das coisas que te incomodam, e você nem deveria se vergonhar desse tipo de coisa também. Se cuidar é meio que o primeiro passo para você conseguir ter uma vida mais feliz, e que melhor hora para você fazer isso do que o começo do ano, onde as coisas começam a mudar, né? Então, se você se interessou por todo esse processo e só quer dar uma olhada em como é que é pra você ver se você se interessa por saber mais e até acabar entrando nesse processo, você pode ir nas redes sociais ou no site da Manual pra você poder ver casos de sucesso onde a Manual realmente ajudou pessoas a tirarem esse problema da vida delas. Tá tudo no primeiro link aqui da descrição pra você poder dar uma olhada em como é todo esse processo, tudo bem? Se você quiser dar boas-vindas a 2023 cuidando de você e da sua aparência, você pode usar o cupom RyanRed40 que vai te dar 40% de desconto na sua primeira contratação. Aproveita que é por tempo limitado, beleza? Muito obrigado, Manual, por patrocinar o vídeo de hoje, e vamos pro vídeo. Existe uma grande correlação entre videogames e violência. Fora aquela discussão idiota e sem rumo de que videogames causam violentas que nunca vai levar em lugar nenhum, uma coisa que é sim verdade é que todo videogame de sucesso tem algum certo tipo de violência atrelado a ele. Desde uma violência muito levinha e muito de boa, com personagens que desmontam ou que saem faíscas dele, até o gore mais cabuloso que você consegue imaginar e que faz você se questionar se você é realmente uma pessoa boa por estar fazendo isso com tanto gente. O ponto é, todo jogo que faz muito sucesso tem violência atrelada nele. Jogos que não tratam de violência como o tema principal deles ou que não tem qualquer tipo de violência atrelada dele, muitas vezes são vistos como experiências ousadas, ou até mais do que isso, são vistos como coisas muito diferentes do comum. Quando um jogo não trata de violência como tema principal dele, muitas das vezes ele é colocado de uma forma meio alheia, como se fosse uma experiência muito diferente. Eu lembro de olhar pra jogos como, por exemplo, Life is Strange e Inside e sentir quase como se fosse uma pancada essa ideia de que eu não preciso entender nem masterizar nenhuma mecânica relacionada a combate nesses jogos. É só um jogo de andar, entender e sentir o que ele quer te mostrar. Ao contrário de jogos que tem violência, que são praticamente playgrounds pra você exercer todo tipo de coisa monstruosa que você pode fazer com um ser humano, mas não faz porque as consequências disso são bem ruins. Mesmo você sendo uma pessoa que nunca usou uma arma ou uma espada e muito provavelmente nem tenha interesse em encostar nesse tipo de coisa, você quer sentir como que é você passar essa coisa por uma pessoa só pra ver o que é, sem ter que lidar com, bom,
todo o resto que vem com isso, né? Eu vou parar de falar desse jeito sobre violência porque tá ficando meio estranho já. Você entendeu? Não é de hoje que é legal você manusear armas dentro de jogos, seja armas de fogo até armas de curta distância ou corpo a corpo mesmo, mas por algum motivo parece que a espada sempre teve protagonismo nesse estilo de arma, mesmo em jogos onde o foco é realmente tiros. Quando você vê um jogo de tiro, por exemplo, apresentar uma espada como uma opção viável você usar ela, a opção de se usar uma arma corpo a corpo parece só muito mais interessante. E na verdade eu acho que uma definição que encaixaria melhor com isso é que é só muito mais estiloso. Espadas, no geral, dependendo do jogo que você jogar, você vai encontrar uma variedade imensa de variedades e jeitos diferentes que uma espada pode ser feita dentro de jogos. Isso varia desde enfeite, comprimento, tamanho mesmo, até a simplicidade e a praticidade de uma arma que dobra na sua mão e você consegue guardar ela no bolso. Já é algo que adiciona muito mais apelo e deixa você com vontade de usar aquilo. Mas aí talvez a gente entre no maior ponto do porquê que esse tipo de coisa fica tão interessante e por que é tão interessante usar essas armas, porque nenhuma delas é real. O meu mangá favorito de todos os tempos é, sem dúvidas, Berserk. Berserk tem um grande impacto na minha vida justamente porque ele foi um dos primeiros mangás que eu consegui realmente ler, começo ao fim, tentando entender tudo que ele se passa e tudo que ele quer mostrar pra quem tá lendo aquilo. E nesse mangá a gente acompanha a história de um guerreiro chamado Guts, um guerreiro durão que passa a vida inteira dele balançando a espada pra, às vezes, dezenas, às vezes centenas de inimigos ao mesmo tempo, em quadros que são simplesmente magníficos de você ficar encarando e olhando como que uma pessoa conseguiu desenhar aquilo. Uma das características principais desse personagem é, sem dúvidas, a espada extremamente gigante que ele carrega nas costas e que é bem maior e mais pesada do que o corpo inteiro dele. Todo mundo que olha ele no mangá e que encara essa espada na frente dele pergunta como é que esse ser humano consegue carregar essa arma sobrenatural de tão pesada e diferente. E isso é uma coisa que só o personagem principal consegue fazer, porque Guts tem um gosto diferente para espadas grandes. Todas as cenas de batalha que ele lutou durante o curso do mangá inteiro sempre envolveu uma espada maior do que o corpo dele. E todas essas cenas com espadas gigantescas sempre tratavam o uso dessa arma como uma coisa tão pesada que precisa de 2 quadros para você ver o impacto da arma, onde o primeiro você só vê ele balançando e o segundo é o impacto chegando no lugar, mostrando o quão pesado, o quão carregado de força é aquela arma. Berserk foi um mangá que, além de popularizar Dark Fantasy no Japão, também foi o personagem que popularizou e começou essa trend dos protagonistas sempre carregarem espadas excessivamente grandes com eles. Por mais que protagonistas com espadas grandes existissem antes de Berserk, foi ele que pegou isso e conseguiu trazer pro grande público, tornando a ideia de um personagem com uma espada gigante nas costas algo muito chamativo. Com cada vez mais aparecendo personagens com espadas cada vez mais grandes, diferentes e lustrosas aparecendo na mídia, mais esse estilo de espada totalmente irreal e impossível de existir começou a surgir logo depois que o mangá começou a ficar popular. Mas aí que tá o negócio. Essas espadas são impossíveis de existirem. Já existiram diversas tentativas das pessoas criarem a arma do Guts na vida real, a Dragon Slayer, e todas elas chegaram a uma conclusão muito clara sobre como é o processo de se criar essa arma. Não dá pra carregar essa coisa. Isso não serve só pra essa arma, mas serve pra todo tipo de arma que é apresentado na ficção. Elas são sempre lustrosas, sempre gigantescas, sempre carregadas de um poder ancestral diferente, mas quando a gente vai falar sobre aspectos técnicos dessas armas, elas são simplesmente inúteis se for colocada na realidade. Porque uma espada que dobra quebraria no primeiro contato com alguma coisa de metal. Inclusive, um fun fact legal, espadas grandes não existem. Todas as espadas largas de 2 mãos é sempre muito fina e muito longa, porque ela precisa distribuir muito peso, senão ela é inútil. E sim, eu sei, eu não quero bancar de chato aqui. A grande graça da ficção é justamente a gente imaginar como é que essas coisas seriam se elas pudessem existir, como é que armas e coisas além da nossa compreensão existiriam. É pensar como o sabre de luz é uma coisa da hora, é pensar como que a cibernética e a tecnologia conseguem avançar no ponto de usar uma katana é muito mais letal do que uma arma de fogo. Mas é extremamente interessante da gente olhar como é que os jogos no geral às vezes mostram pra gente como as coisas são, só que não é bem desse jeito mesmo, assim, é só feito pra ser legal. Muitas vezes a gente é enganado e a gente foge da realidade justamente porque uma das regras de criar jogos e criar mídias é foda-se as regras, a gente quer fazer coisas legais. Você vai se impressionar, na verdade, com quanta coisa utilizada hoje em dia é totalmente fora da nossa realidade. Um exemplo que eu posso dar aqui, que você provavelmente já deve saber, são armaduras. Armaduras em jogos, quando não são extremamente sexualizadas, são muitas das vezes uma parada que é construída justamente pro seu apelo visual, olhar pra aquela armadura lustrosa e que o cara parece um Megazord e pensar, nossa, ele tá muito protegido. Quando na verdade, se você fosse traduzir isso pra vida real, o cara não conseguiria se mexer. Até porque se fosse uma armadura realística, ela teria que se parecer com isso aqui.
É por isso que jogos que tentam ter essa pegada meio realista, muitas das vezes acabam tendo uma seleção de armaduras completamente horríveis. Porque uma armadura realista, pra começo de conversa, você nem mostraria o seu rosto. E a menos realista em si é sempre a do protagonista, porque é ele que chama a atenção. Protagonismo, eu acho que é a palavra perfeita pra gente citar isso tudo, porque é nisso tudo que vem essa coisa. Porque por mais que todas essas coisas distorcem a realidade, nenhuma conseguiu fazer isso tão bem quanto a espada. Use a sua imaginação agora e pensa na figura de um herói. Você com certeza pensou num cara com um escudo, uma espada e uma armadura platinada. E se a gente for pegar justamente essa ideia de como um herói é pra si, a gente consegue traçar exatamente da onde que saiu todo esse protagonismo da espada e por que a espada hoje em dia é a arma mais famosa dos videogames. Olha, eu vou falar aqui, eu não sou nenhum historiador, eu não faço ideia realmente de todo o contexto histórico de guerra medieval e da história da nossa vida mesmo, mas eu sou um cara interessado, então eu pesquiso sobre as coisas que eu quero falar, porque eu gosto de ir a fundo nesse tipo de coisa, tudo bem? Quando a gente vai entrar nesse tipo de história, eu posso estar errado sobre essas coisas, e se você achar que eu tô errado, comenta aí embaixo. E é isso aí, beleza? Espadas, em geral, são coisas que são muito ligadas à nobreza no nosso passado. Assim como armaduras que são adornadas e que têm muito enfeite existiram no passado para cerimônias, para coisas cerimoniais no geral, espadas também eram um item que era muito ligado às cerimônias, à nobreza, à riqueza. E mais importante que tudo isso, a figuras históricas muito importantes. A própria ficção hoje em dia usa espadas como uma forma meio cerimonial. Tem toda aquela história de quando um guerreiro vira um soldado de verdade do rei, ele se ajoelha perante ao rei e o rei faz uma reverência com espada nos dois ombros dele. Esse negócio existe em ficção, eu só não sei se existe em realidade. Toda a história das espadas sempre trataram ela como se fosse uma parada muito de luxo, muito cerimonial, usado pela própria nobreza. A história do nosso mundo mesmo trouxe essa arma como uma arma especial, uma arma que marca cerimônias, que marca história, que determina eras. Um grande exemplo disso é Excalibur, a lenda do rei Arthur sobre a espada na pedra que, abre aspas, retirada por rei Arthur como um símbolo milagroso de sua nobreza e direito ao trono. Coisas como essa, e fora, claro, anos e anos de interpretação das mídias, tornou essa lâmina como protagonista das armas, mesmo ela sendo a mais sem graça de todas. Desculpa, falei. Alguém tinha que falar. Espadas são a arma mais chata que tem. Existe uma seleção de outras armas que são muitas das vezes muito mais interessantes e muito mais bem feitas na sua própria base do que a própria espada, que é só uma lâmina reta. Algumas delas que são, de certa forma, as variações de espadas e algumas delas que nunca vão ter o protagonismo certo delas. Mas uma coisa que a gente tem que dar o crédito certo para as espadas é que elas conseguem ser um design muito limpo. Um design que, além de ser muito importante, ele também abre muito espaço para ele ser imaginado e modificado com diversas coisas em cima dele. Como uma tela em branco que libera muito a ser criado em cima de um design que é muito simples e muito limpo. Toda arma que é utilizada em RPGs, em jogos, em filmes, etc, tem um potencial de se tornar uma coisa muito maior, mas é legal de se olhar pra trás e ver como é que uma arma tão simples e tão, de certa forma, chata, pegou esse protagonismo e virou simplesmente a arma mais famosa dos videogames. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Esse é o primeiro do ano e tem muito mais pra vir esse ano. Eu espero vocês lá. Muito obrigado por tudo, e eu acho que eu vejo vocês outro dia. Beleza? Tchau.